O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: lança-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, isso acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós escutamos este evangelho de hoje, um evangelho um pouco longo, contou, na verdade, 3 histórias, são 3 focos o evangelho, né? Jesus que amaldiçoa aquela figueira que não dá frutos, depois Jesus que expulsa os vendilhões do templo, esta é a versão de São Marcos, e depois também Jesus falando sobre a fé. Se tiverdes fé, direis a essa montanha, lança-te ao mar, e ela assim o fará. São 3 os focos, mas no final das contas, uma só mensagem. E qual é a mensagem que Jesus nos passa? Quando ele amaldiçoa aquela figueira que não dá frutos e quando ele expulsa os vendilhões do templo. É a mesma ideia. Os vendilhões que estavam no templo eram pessoas que aparentavam ter uma piedade, aparentavam ter uma vida de oração, mas, no entanto, somente queriam tirar benefícios e vantagens da religião. Estavam lá para ganhar dinheiro, para vender e para comprar, para lucrar. Era necessário toda essa estrutura para que se oferecesse o sacrifício, era necessário toda essa estrutura para que a logística do templo pudesse funcionar. Mas a ideia é pessoas que aparentavam ter uma piedade, mas no final das contas só queriam ter lucro e vantagem. Assim como aquela figueira que Jesus, ele olha de longe, ele vê aquela figueira cheia de folhas, bonita, imagina uma figueira, né, toda cheia de folhas verdes, bem bonita, e quando Jesus se aproxima então para colher um fruto, ela está vazia. Ou seja, ela aparenta uma beleza,
mas ela não dá frutos, ela não atinge o seu fim último. Ela está bonita, mas qual é o fim de uma figueira? É dar figos. A figueira não foi feita para ser bonita, a figueira não foi feita para ser florida, nem para ser cheia de folhas. A figueira foi feita para dar figos. Se a figueira não dá figos, ela perde a sua utilidade. Assim como nós cristãos, o fim último da nossa fé, o fim último da nossa piedade deve ser alcançar o amor a Deus e aos irmãos. Jesus fala: se o sal não salga, de que serve? Nós poderíamos parafrasear e dizer: se o cristão não ama, de que serve? Então, esta é a mensagem de hoje. Jesus que está falando para a nossa religiosidade, para a nossa piedade e para a nossa fé não se tornar superficiais, aparentes. Ou mais ainda, para nós não termos uma fé baseada em interesses. E aqui é o grande ponto que nós precisamos tomar muito cuidado. Nos dias de hoje, nós desaprendemos a rezar, ou nós começamos a rezar de uma forma totalmente paganizada. Como é que os pagãos rezam? Para nós sabermos a diferença entre os cristãos e os pagãos, como é que os pagãos rezam? Os pagãos rezam com força, com fé, com intensidade, até mudar a opinião de Deus. Eu vou pedir uma coisa até Deus mudar de opinião e me dar o que eu quero. Esse é o modo dos pagãos rezarem. Vou oferecer sacrifícios, eu vou fazer coisas para que Deus me dê aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Esse é o modo dos pagãos rezarem. Eu quero mudar a Deus. E qual é o modo dos cristãos rezarem? Nós rezamos e Jesus diz: pedi com insistência. Nós rezamos, insistimos, até que a nossa vontade se conforme à vontade de Deus. Esse é o jeito do cristão rezar. Nós não ficamos pedindo coisas para Deus até que Deus nos dê aquilo que nós queremos. Nós rezamos a Deus até que a nossa vontade se conforme à vontade dEle. Até que nós nos disponhamos a amar a ponto de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós corremos o risco de transformar Deus no nosso empregado. Olha Deus, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. E quero logo, viu? E quero logo. Porque eu vou à missa, eu rezo o terço, eu faço caridade, eu ajudo o próximo, eu faço leitura na missa, eu sou ministro, então eu quero isso, isso, isso e isso. Pagão, jeito pagão de rezar. Deus não é nosso empregado. Tem gente que chega muitas vezes e diz: ai padre, eu estou chateado com Deus. Eu já começo a rir, Eu estou chateado com Deus, porque eu pedi e Deus não me deu. Tá, então ele é um empregado ruim ainda, Um empregado ruim, um mau empregado. Não te deu o que vossa senhoria deseja. Não. Nós é que estamos à disposição de Deus, nós é que estamos a serviço de Deus. Nós que temos que dobrar a nossa vontade, até fazer a vontade de Deus. Até fazer a vontade de Deus. Nós somos os servos. Ele é o Senhor absoluto, o Senhor eterno. E principalmente, por que é que nós obedecemos a Deus com tanta reverência? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama incondicionalmente. Porque Ele cuida de nós melhor do que nós cuidamos de nós mesmos. Esse é o grande critério. Deus cuida de nós melhor do que nós cuidamos de nós mesmos. Se nós pegarmos uma criança de 2 anos, 1 ano de idade, e deixarmos ela sozinha, ela cuida de si mesma? Não, ela morre. Ela morre. Nós somos essas crianças que precisamos dos cuidados de Deus. Mas é claro que quando você vai dar banho na criança, geralmente ela chora porque incomoda, mas precisa de banho. Imagina se você chega numa casa e a criança está há 1 semana sem tomar banho, toda assada, toda ferida, toda suja, e a mãe diz assim: eu não dou banho porque quando eu vou dar banho ela chora. Eu não quero que ela chore. Isso é cuidado?
Não. Deus, quando exige alguma coisa de nós, quando Deus exige a nossa conversão, quando Deus pede que nos perdoemos uns aos outros, às vezes a gente chora um pouquinho também, né? Incomoda, mas é o cuidado de Deus para conosco. É Deus nos limpando, é Deus nos purificando. Nos coloquemos debaixo dos cuidados deste Deus que nos ama, deste Pai cuidadoso e amoroso, que quer o nosso melhor e, acima de tudo, quer a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.